aqui. Bom, eu mudei o design do Kyoki e aí eu fiz uma referência nova. Então resolvi fazer um vídeo de como fazer referências e algumas dicas pra vocês. Bom, o que é uma folha de referência? Folha de referência é tipo um perfil onde você coloca seu personagem, de preferência em ângulos diferentes, para você poder orientar outra pessoa que vai desenhar de como tem que ser o personagem. Existem folhas de referência extremamente rigorosas e existem folhas de referências bem livres. Eu prefiro fazer uma que seja até livre, porque eu gosto de ver o Kyoki em designs diferentes e estilos diferentes, mas algumas coisas eu coloco já pré-definido, então eu acho que eu diria que minha referência é meio termo. A folha de referência em inglês é chamada de ref sheet ou reference sheet. Não é sheet, é sheet, é folha. Folha, gente. Então eu coloquei o Kyoki em 3 ângulos, né, de frente, de lado e de costas. E isso não é obrigatório. Eu tenho referência que não tem personagem de lado, porque nem todo personagem fica bom de lado. Então, não é assim, uma coisa, nossa, tem que ter, não. Mas é aconselhável, principalmente se você for trabalhar com animação, ou uma modelagem 3D, alguma coisa assim, escultura. Mas se for sabe, só pra você, ou se for uma coisa bem mais simples, só frente e verso já ajuda muito. É bom colocar o nome do personagem, ou a espécie dele, ou alguma outra característica que seja importante. Tem gente que põe a idade, tem gente que põe aniversário, tem gente, enfim. Esse tipo de informação é opcional. E tem algumas coisas que eu gosto de colocar em observação para que a pessoa talvez não tenha percebido olhando para o desenho, mas se estiver escrito, ela vai perceber. Por exemplo, que o rabo do Kyoki tem 3 listras pretas e 3 listras rosas. Ou que o Kyoki não tem dentes. Ou que o fundo da boca do Kyoki é preta. Esse tipo de detalhe na referência eu acho que é importante, porque pode ser que a pessoa não perceba só com o desenho. Mas lembrando que quanto mais coisas você escrever, mais provavelmente você vai precisar traduzir essa referência para outro idioma depois, se você quiser que seja mais universal. Porque se você escrever em inglês, pode ser que as pessoas daqui não entendam. E se você escrever como português, as pessoas que entendem inglês não vão querer ler. Então você tem a opção de fazer uma referência em português, outra referência em inglês, ou uma referência bilíngue. Mas se tiver muita coisa escrita, também vai começar a poluir a referência, então você precisa ter uma moderação. E existem referências safe for work e not safe for work. Safe for work quer dizer que, tipo, tá tranquilo de ver, tá ok, não tem o menor problema. E not safe for work quer dizer que não tá tranquilo de ver, algumas pessoas não vão querer ou não vão poder abrir, porque tem coisas que não enfim, não é pra ficar olhando, assim, em qualquer lugar. Se você quiser fazer uma referência a Not Safe for Work, eu recomendo que você tenha uma Safe for Work de reserva também, a menos que você nunca queira um desenho do seu personagem Safe for Work ou de presente que alguém tenha feito, assim, tranquilamente. Porque algumas pessoas realmente não querem, não podem ver esses desenhos não Safe for Work. Então tenha uma referência Safe for Work opcional, é bom. E um detalhe que eu acho muito importante, o fundo da sua referência. Use uma cor simples, tipo uma cor chapada, o máximo um degradê de 2 cores, mas coloque um fundo bem simples, porque se você enfeitar muito o fundo, ele vai ofuscar o seu personagem. Então quem for fazer, né, lembre-se de que a referência é para principalmente pessoas que não conhecem seu personagem ainda. Então as pessoas que estão de fora vão olhar e vão ficar confusas ou vão, né, acabar deixando algum detalhe despercebido, porque o fundo está muito destacante. Então, evite usar texturas, evite usar uma foto, uma imagem pesada, um fundo todo desenhado. Usa uma coisa simples. Eu geralmente coloco o meu fundo das referências de branco, só, simplesmente. Uma coisa que muita referência tem, que é bem legal de colocar, são as cores. Você pode ser extremamente exigente e querer a cor exata. Se você for fazer isso, coloque a cor chapada exata. Porque na hora que a pessoa for usar o conta-gotas para selecionar a cor, ela vai conseguir pegar a cor certa.
Se tiver um degradê, ponha um degradê exatamente do jeito que você fez no desenho. Você pode colocar as cores em manchinhas ou em algum formato de alguma coisa, patinhas ou bolinhas, quadrados. Mas é bom deixar uma cor separada da outra, para não ter interferência também, a pessoa não confundir o que é verde e o que é amarelo. Se a sua fursona tiver mais de um nome, é interessante colocar também todos os nomes dele. E tem gente que gosta de fazer close-up. Você coloca uma imagem de perto do rosto, mostrando com detalhe. Vamos supor que tem uma pintura facial assim e queira mostrar com detalhe. Isso também é bem legal. Se alguma parte do seu personagem tiver muitos detalhes, você pode fazer de forma isolada, colocar ele um tamanho maior para ficar mais em destaque, para a pessoa poder ver melhor qual é esse detalhe. E essa folha de referência é uma coisa necessária mesmo? Olha, se você quiser que seu personagem seja desenhado certo, uma boa tática você fazer uma referência e ter disponível para as pessoas verem. Porque olhando um desenho 2, nem sempre a pessoa consegue ver os detalhes que deveriam ser vistos. E a referência vai ajudar. Se você quiser uma fursuit, um bichinho de pelúcia, um boneco, um biscuit, também é muito recomendado que você tenha uma referência. Porque outra pessoa vai fazer e ela não sabe como é a personagem. Ela vai usar a referência como base. É o guia dela. Tem muito artista que só trabalha se você tiver uma referência pronta. Eu posso fazer personagens que não tem referência, eu não ligo. Mas se tiver, realmente ajuda muito. E pra fursuit, eu sempre recomendo que tenha. Porque mesmo que o maker aceite trabalhar sem uma referência, ele pode errar alguns detalhes. E como o fursuit é caro, você não vai querer que ele erre alguns detalhes, entendeu? Então, espero que isso tenha ajudado. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Não se esqueça de se inscrever e dar o gostei. E tchau! Até a próxima!